Oi, oi. Já vimos tudo isso, né? Hum. Substituição. Pronto, gente. Então vamos lá. Guilherme, cadê tu, Guilherme? Deixa ele voltar. Cadê esse FEB? Diogo tá aí? Diogo tá aí? Kaique? Oi. Kaique tá. Agora Diogo e Guilherme sumiram. Diogo tá aparecendo que ele tá, só que... Oi, Chegou, pronto. Tá esperando você, anjo. cheguei, eu tava... Fui olhar meu filhotinho de asma que ele tava piando muito. Olha o filhotinho. Sim. Então vamos lá, gente. Só relembrando, a reação de substituição, né? Reações moleculares de substituição, certo? É quando acontece uma troca, tá certo? Então vejam aqui, por exemplo, aqui eu tenho CH4, deixa eu botar aqui no outro cor, peraí. CH4, tá certo? Que é essa molécula aqui. E aqui eu tenho Cl2, né? E aí o que vai acontecer? Quando a gente vai juntar, vai reagir esses dois compostos, nesse tipo de reação vai acontecer o que a gente chama de reação de substituição. Tá? Vejam que essa ligação aqui ela é quebrada, essa e essa, tá certo? E aí acontece uma troca. Esse hidrogênio passa para cá e esse cloro passa para cá, tá certo? E aí os compostos eles ficam dessa seguinte maneira aqui. Tá certo? Dúvidas? Então, Não. como a gente viu, né, são quebradas duas ligações das moléculas iniciais, os átomos de hidrogênio e cloro trocam de posição e, finalmente, esses átomos são religados em novas posições. Isso é o que a gente chama de reação de substituição molecular, certo? Ó, as reações de substituição nos alcanos. Lembram o que é alcano? Alcano é todo composto carbônico que ele tem cadeia aberta com ligações simples, certo? Então, as reações de substituições são aquelas em que um átomo ou um grupo de um átomo de uma molécula orgânica é substituído por outro átomo ou outro grupo atômico, certo? E aí a gente vai ter três tipos de reações de substituição nos alcanos, que é a halogenação, a nitração e a sulfonação. Vamos lá. Halogenação. A halogenação, o nome já está dizendo tudo, né? Vem de halogênio, certo? É sempre aqueles elementos lá que a gente vai ter como o bromo,
o flúor, o cloro, o iodo, certo? Dentre outros. Esses são sempre os mais importantes, tá certo? Então, os halogênios utilizados nas relações de substituição devem ser o cloro, o bromo, certo? Nas relações de substituição, né? Cloro e bromo. Reações com flúor são muito perigosas devido à alta reatividade deste elemento e o iodo. As reações tornam-se muito lentas. Então, são todas halogenações, porém, vale ressaltar essa questão do flúor, né? Por conta que o flúor ele é um elemento muito reagente e aí pode ser que seja um tipo de reação que cause acidentes, né? Porque ela é muito perigosa. Já o iodo, ele é um tipo de elemento que em reação, essa reação ela vai se tornar lenta, tá certo? Então, os alcanos, eles podem ser transformados nas reações de halogenação, certo? Vai acontecer o quê? Vai acontecer uma troca. Os alcanos, eles são transformados em aletos de alquila, tá certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, por exemplo. Como vocês podem ver, eu tenho o CH4, ó, reagindo com o bromo, tá? Lembra que o CH4 é assim, ó. Tá? Carbono, né? Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e aqui hidrogênio. E aqui o hidrogênio. E aí eu vou juntar, ó, com o Br2. Lembra que na troca vai acontecer o quê? O bromo vem para cá, ó, e o hidrogênio vem para cá. Tá? Aí vai formar, eu vou apagar aqui, ó, para ficar mais fácil para mim. E houve a troca, certo? Aí vai formar esse composto aqui. Aqui fica o Br e aqui vem o hidrogênio. Aconteceu aquela troca que eu falei a vocês, tá? Ou seja, o metano, né, ele reagiu com o gás bromídrico, certo? E se transformou, ó, em bromometano, tá certo? Dúvidas, pessoal? Isso é o que a gente chama de aleto de Aquila, que é quando uma cadeia carbônica, um alcano, ele reage com com compostos halogenados e forma uns aletos. E aí a gente lembra daquela função orgânica que a gente viu lá no final, né, que são os aletos orgânicos, que são cadeias carbônicas que possuem um halogênio em sua composição. Alguma dúvida? Não. Então vamos passar. Isso é o que a gente chama de halogenação, certo? Em reação de substituição. Lembrem que, tanto na reação de adição, quanto na reação de substituição, sempre vai ser o mesmo nome, halogenação. O que vai diferenciar é como esse halogênio ele é inserido na cadeia. Tá? Nunca esqueçam isso. Então vejam, a partir do metano, né, o CH4, realizando sucessivas halogenações, tá? Ou seja, quando o CH4, veja que o CH4, eu tenho um carbono ligado a 4 hidrogênios. E aí, à medida que esse gás metano, esse CH4, ele vai adquirindo mais halogênios, mais halogênios, mais halogênios, isso é o que a gente chama de excessos halogênicos, tá certo? E aí, ó, essas reações elas vão sendo catalisadas por luz e calor, tá? E aí, como vocês podem ver, ó, aqui eu tenho o CH4 que reage com o cloro, por exemplo. Aí o que é que vai acontecer? Um hidrogênio sai, né? Ó, vejam mesmo, CH4. Aqui eu tenho hidrogênio, 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 hidrogênio. Aí eu vou reagir com essa molécula de cloro, tá? Aí, esse cloro aqui, ó, ele passa para cá e esse hidrogênio ele passa para cá, tá? Aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o CH3Cl, certo? E aqui eu formei um H
Cl, porque aqui, né? Que acabou trocando, tá certo? Aí, conforme o tempo vai passando, mais cloros vão sendo trocados por esses hidrogênios aqui, ó, certo? Isso é o que eu chamo de excesso de halogenação. E aí vai formando, ó, CH3Cl, formou CH2Cl2, que forma CHCl3 e aqui CCl4, que é quando a gente tem esse composto, ó, o carbono ligado a 4 cloros. Tá vendo? Aí isso é o que a gente chama de reação em cadeia. Por quê? Porque não precisa, por exemplo, de um reagente em específico. Ele vai reagindo na própria cadeia, esses cloros vão entrando, vão se trocando por esses hidrogênios. Deu para entender, pessoal? Deu sim. Vamos prosseguir. Aquilo ali era halogenação, porque a gente estava mexendo com halogênios. Agora, ó, a gente vai entrar no processo que a gente chama de nitração, tá certo? Então, a reação de nitração é aquela onde reagimos o hidrocarboneto com ácido nítrico. O ácido nítrico é esse aqui, ó, HNO3, tá certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho, ó, vejam que aqui, deixa eu botar aquele verde, fica mais fácil. Veja que eu tenho aqui, ó, um composto, certo? Que é o etano, tá? E aí, ó, o que é que vai acontecer aqui? Esse etano, ó, ele sofreu uma reação, certo? Ele é um hidrocarboneto, né? E ele sofreu uma reação, certo? E formou aqui, ó, esse outro composto que é o nitroetano. Então, o que foi que aconteceu? Esse hidrogênio aqui, ele acabou se ligando com esse OH, tá? E formou água. Tá certo? E aí, ó, esse nitrogênio aqui, se em algum momento da reação ele se ligar com esse H2O, é quando eu vou formar o ácido nítrico, tá? Isso é o que a gente chama de nitrogenação ou nitração. Dúvidas? Não. 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 Fácil, né? E a sulfonação é a mesma coisa, porém com ácido sulfúrico. Certo? Lembrando que ali a gente tinha o NO3, aqui a gente vai ter o SO3H, certo? Que junto da água, ó, veja que é sempre esse com esse, tá vendo? Vai formar o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, certo? Isso é quando a gente tem as reações, certo? No caso do hidrocarboneto com o ácido sulfúrico, que forma esse composto aqui, que é o ácido etano sulfúrico, certo? Dúvidas? Isso é o que a gente chama de sulfonação. Lembra sempre, nitração para ácido nítrico e sulfonação para ácido sulfúrico. Beleza? Uhum. Alguma coisa aqui, viu? Eles consideram isso aqui, ó, isso aqui tá errado. Ó, aqui a mesma coisa vai acontecer, só que com cadeias aromáticas, certo? Então veja, por exemplo, aqui a gente tem uma cadeia aromática junto de um
hidrogênio, tá? Hidrogênio mais o cloro. Isso é o que a gente chama de halogenação. Olha o que está acontecendo aqui. Vai acontecer a troca desse hidrogênio com esse cloro. Certo? Quando acontece a troca, o cloro vem para a cadeia aromática, formando um haleto aromático, certo? E aqui a gente tem a formação do ácido clorídrico, tá? Isso é halogenação. Nitração, vamos lá. A gente tem, vejam, a gente tem aqui, por exemplo, o hidrogênio, né, do hidrocarboneto aromático, e ele vai se trocar com quem aqui? Ó? Ele se troca, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ele se troca aqui, ó. Certo? Só que não é no NO3, é o NO2. Só 2 oxigênios é que sai lá. Por quê? Porque ele vai se ligar aqui no composto para formar água. Tá vendo? E esse NO2, ele vem para esse espaço aqui, formando um nitrocomposto, certo? E aqui na sulfonação, a mesma coisa. A gente tem um aromático reagindo com ácido sulfúrico, tá certo? Onde esse composto aqui, SO3H, lembra que sempre fica um oxigênio. SO3H, que ele está aqui, né? Ele desprende, certo? E aí ele vem para cá, ó, e esse hidrogênio passa para cá. Aqui tinha um HO, e aí ele vai formar água. Tranquilo? Tá, sim. Lembra sempre, na nitração a gente vai ter a formação de um composto nitrogenado mais água, certo? E na sulfonação a gente vai ter a formação de um composto sulfônico mais água, certo? Sempre reagindo com ácido nítrico e ácido sulfúrico, para poder obter esses compostos. Nunca esquece isso. Deixa eu apagar aqui. Dez minutos para acabar. Vamos ver aqui, viu? Só um minutinho. Isso aqui. Radicais livres, vamos lá. Vocês já ouviram falar em radicais livres, pessoal? Já. Já? Radicais livres é o que, Ítalo? É um composto, isso Uhum. também vale para biologia também. Certo. É um composto geralmente químico que não se sabe o seu próprio composto, né? E ele pode interferir nas reações. Certo. Veja só. Por que ele interfere nas reações? Porque eles são... eu não falo nem composto, sabe? Ele pode ser qualquer coisa, certo? Que geralmente o radical livre, ele não tem estabilidade. Certo? Ou seja, todo radical livre, ele vai ter a capacidade de se ligar rapidamente com outro composto, sabe? Então, ó, são moléculas instáveis. Se são instáveis, ele sempre vai apresentar uma carga, ou positiva, ou negativa, certo? E eles apresentam, por exemplo, um elétron que tende a se associar de maneira muito rápida a outras moléculas também de carga positiva, certo? Com as quais podem se reagir ou oxidar. Certo? Então, o radical livre, lembra sempre disso, é aquela moléculazinha safada que está ali pelas células, certo? Que está, enfim, vagando, certo? Pronta para se ligar a alguma coisa, tá? E aí, esses radicais livres, eles podem ter dois efeitos. Um efeito, os efeitos eles podem ser positivos, ou ele pode ter efeitos negativos. Quais são os efeitos positivos, por exemplo? Ó, na imunidade, tá certo? Então, por exemplo, alguns íons, né, são liberados na nossa corrente sanguínea
tá certo? E eles se ligam, por exemplo, em vitamina C, e isso favorece, por exemplo, a entrada dessa vitamina C nas células para que a gente aumente a capacidade de produzir anticorpos, tá certo? Então, outro exemplo, no impulso nervoso, sabe aqueles íons, sódio, potássio, não sei o quê? Aquilo tudo é radical livre, gente, certo? Que eles reagem, certo? Entrando e saindo dentro das células para manter a célula em constante atividade, tá certo? Então, outro efeito positivo. Na coagulação, tá certo? Íons de cálcio, eles participam da formação dos coágulos, tá certo? Processos de apoptose, que é a morte das células, cicatrização. Então, todos esses processos aqui, eles são efeitos positivos desses radicais livres que existem no nosso organismo. Agora, quais são os efeitos negativos dos radicais livres, certo? Principalmente isso aqui, ó, que é a mutação de DNA, tá certo? Então, alguns radicais livres que estão dentro das células, eles conseguem se ligar em partes do DNA e gerar mutações. E essas mutações podem causar diversas patologias. Dentre elas, o câncer, certo? Câncer pode causar, por exemplo, destruição de membranas, pode causar envelhecimento, sarcopenia, que são processos de envelhecimento, certo? Então, são vários efeitos negativos que os radicais livres eles têm. A gente tem mais efeitos negativos do que positivos. Por isso que a alimentação, como você é nutricionista, o nutricionista ele passa alimentos que são antioxidantes. Por quê? Porque esses radicais livres, gente, eles têm o poder de reagir e gerar uma oxidação, tá? E o que é que um antioxidante faz? Ele não deixa com que isso aconteça, tá? Uhum. E lembrando, professor, que a oxidação, as pessoas confundem muito, que é a ligação de um oxigênio a um composto, quando na verdade a oxidação é a quebra de um composto. Isso, é a quebra através do oxigênio, certo? Por exemplo, o oxigênio reage com o composto e aquele composto ele é quebrado. É como se o oxigênio ele fosse um catalisador, vamos dizer assim. Muito bem, muito bem. E aí, pessoal, a gente entra... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, só um minutinho. Tem não. E aí, pessoal, a gente entra na reação de eliminação, certo? Então, as reações de eliminação são reações onde alguns átomos ou grupos de átomos são eliminados da molécula orgânica. Tá? Eu retiro alguns tipos de átomos da molécula, é a retirada, tá certo? Enquanto na adição eu adiciono, na eliminação eu estou retirando. Tá certo? E essas reações elas têm grande importância para a indústria química na produção de polietileno, que é matéria-prima para a obtenção de plásticos, né? E as principais reações químicas de eliminação são a eliminação de hidrogênio, que é o que a gente chama de desidrogenação, certo? É a eliminação de halogênio, que a gente chama de dehalogenação, e a eliminação de água, que é a desidratação de álcool, tá certo? São essas três. Deixa eu ver se tem aqui, tem. São essas três reações mais comentadas de eliminação, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, realmente. Só rapidinho. São de álcoois. Aqui, ó, a eliminação de hidrogênio, né, ou reação por desidrogenação, ela acontece da seguinte forma. Vamos ver aqui. Ó, dessa forma, eu tenho um alcano, certo? A partir de um alcano, sendo possível adquirir um alceno, certo? Catalisado pelo calor, ou seja, é o calor quem ativa essa reação química, tá certo? Então, o que é que acontece aqui? Essas duas moléculas de hidrogênio, ó, através do calor, saem da cadeia, ó, e se ligam, ó, e ficam livres, tá vendo? Ó? Aí o que acontece aqui? A ligação dupla, né? Os carbonos, eles ficam aí
mais eletrovalentes, aí eles tendem a compartilhar esses elétrons que foram deixados para trás por esses hidrogênios. Ou seja, eu retirei da cadeia principal, certo? Esses hidrogênios, e a partir de um alcano, vocês sabem que o alcano é o que tem moléculas simples, ligações simples, eu formo um alqueno, certo? Fácil? Sim. Fácil. Fácil e chato, não vou mentir. Ó, eliminação de halogênio ou de halogenação. A mesma coisa, pessoal. A diferença é que lá a gente usava hidrogênios e aqui a gente vai usar os halogênios, tá vendo? Então, por exemplo, esses dois bromos aqui se desprendem da cadeia, certo? Aí, aqui ele vai reagir com quem? Ó? Aqui ele vai reagir com o zinco, tá certo? Ó, os dialetos reagem com o zinco catalisado por um álcool e formam o alceno. Ou seja, esse bromo ele reage com o zinco aqui, ó, e forma esse composto. Certo? E aí, ó, esses carbonos ficam livres e de alcano eles passam a ser alqueno. Nesse caso, quem foi o catalisador? O álcool. Certo? Sempre vai que vem assim, você olha bem a reação, porque pode surgir uma questão. Quem foi o catalisador da reação? Você sabe, o álcool. Se vier um delta, o calor, e por aí vai. Certo? E a eliminação de água, né, é o que a gente chama de desidratação intramolecular de álcool catalisado por ácido sulfúrico concentrado a calor de 170 graus Celsius. Ocorre com a eliminação de água e formação de alqueno. Então, por exemplo, aqui eu tenho o álcool, uma molécula de álcool, né? Esse álcool aqui que é o propanol, tá? O ácido sulfúrico está sendo o catalisador. A água aqui, ó, ela é retirada, tá certo? E forma o que a gente chama de propeno, né? O propanol, quando a gente coloca ácido sulfúrico, ele desidrata e forma o propeno. Fácil? Fácil. Pronto. Vou mandar outro link lá. Tá certo.